Salmo 31 das Escrituras Sagradas, escrito por Davi. Nós não temos tempo aqui nessa breve meditação de ler o Salmo inteiro, mas vamos destacar alguns versículos que nos trazem a mensagem central neste texto da palavra de Deus. Davi diz assim: Em ti, Senhor, eu me refugio. Livra-me depressa, tu és a minha fortaleza. Depois ele diz no verso 5, nas tuas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. E diz ainda, compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. Gasta-se a minha vida na tristeza, os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade. Este salmo é uma exposição sincera deste salmista Davi do que ele sentia naquele momento da sua vida. Primeiro, Davi reconhecia os seus inimigos externos. Davi tinha muitos inimigos que o perseguiam. Isso que está no versículo 4, tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és, Senhor, a minha fortaleza. E no verso 11 ele diz, tornei-me opróbrio. Opróbrio quer dizer vergonha para os meus adversários, espanto para os meus vizinhos, horror para os meus conhecidos, os que me veem na rua fogem de mim. Você sabe muito bem que nós não temos somente pessoas que nos querem o bem. Podemos estar cercados de pessoas que querem o nosso mal e não o nosso bem. Davi reconhecia que tinha inimigos externos. Mas o mais importante para vermos, identificarmos neste texto da palavra de Deus, do Salmo 31, é o reconhecimento de Davi de um inimigo muito maior do que os inimigos que o rodeavam. Era ele mesmo o seu inimigo, o seu próprio coração era o seu inimigo, a sua própria alma era a sua inimiga. Ele diz, gasta-se a minha vida na tristeza. Os meus anos em gemidos, debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Davi está falando do sentimento de culpa que ele trazia no seu coração por causa dos seus pecados. Em outro momento vamos falar dos pecados de Davi, mas Davi reconhecia que os seus pecados traziam tamanha tristeza à sua alma, que o levava a gemidos, e levava a sentir-se consumido até mesmo nos seus ossos. E não é verdade que às vezes nos tornamos inimigos de nós mesmos? E o que nos torna inimigos de nós mesmos, senão os nossos pecados? Ah, meus irmãos, mas os nossos pecados já foram levados por Jesus na cruz do Calvário. E há um versículo neste texto da palavra de Deus que era como que a voz de Deus ecoando através da história centenas de anos no passado, porque Jesus pronunciaria na cruz, ao final do seu sacrifício na cruz, às 3 horas da tarde, depois de 6 horas de sofrimento na cruz, ele pronunciaria essas palavras que estão aí no versículo 5, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E naquele momento Jesus estava levando os seus pecados e os meus também na cruz do Calvário. E hoje, para termos o perdão dos nossos pecados e as portas do céu abertas para nós só precisamos crer em Jesus e quebrantarmos o nosso coração em arrependimento e fé, e na súplica de perdão, Senhor, perdoa os meus pecados. Você não quer fazer isso agora? Você pode fazer essa oração comigo. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Tu és, Senhor, a minha fortaleza. Em ti, Senhor, eu me refugio. Vem habitar comigo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.